E aí, pessoal, a ideia desse vídeo, certo? Vai ser um vídeo diferente dos outros que eu estou acostumado a fazer. Eu vou tentar fazer aqui sem minha telinha aqui de canto, certo? Mas de uma forma ainda bem didática aí para você entender. Então, iniciando aqui, certo? A ideia é falar de síndrome nefrítica, né? Como diz aí o título. Já falando diretamente, você lembra lá da semiologia, certo? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Você lembra isso de clínica médica, tá? Então, o que você tem que raciocinar aqui? Que essa síndrome, ou seja, síndrome nefrítica, ela vai estar dentro de doenças específicas. Por exemplo, a principal delas, que mais aparece nos exames aí, certo? Seria a glomerulonefrite pós-estreptocócica, certo? Mas pode estar presente também lá na hematúria da doença de Berger, certo? Por exemplo, tá bom? Ou na nefrite lúpica, classe 4, por exemplo, certo? Então a ideia aqui é a gente entender quais são as características dessa síndrome, certo? E a partir disso também falar de algumas doenças aí que entram aqui com a síndrome nefrítica, certo? Então, a ideia é justamente, em resumo, essa que eu falei anteriormente. Tratando então da síndrome nefrítica, o que você tem que entender aqui, ó? Entender que, primeiramente, certo? Eu não estou colocando essas características por ordem de principal ou não principal. Eu vou falando isso durante o vídeo, certo? Mas preste atenção aqui, ó. Então, quais são as características que me levam a pensar em uma síndrome nefrítica? Primeiramente, a oligúria, certo? O que é a oligúria? É a redução do volume urinário. Quando eu falo de redução de volume urinário, eu vou estar tratando em adultos e crianças, certo? A menor a 500 ml em 24 horas, ou seja, um volume urinário de menor a 500 ml em 24 horas. Se eu vou mais específico para o neonato, na neonatologia você considera menor a 1 ml em 24 horas, certo? Continuando aqui, ó, aí vamos pensar, se eu tenho oligúria, se eu tenho redução do volume urinário, o que vai acontecer? Eu vou começar a acumular líquido no meio intravascular, certo? Se eu acumulo líquido no meio intravascular, eu vou gerar hipertensão arterial sistêmica. Se eu falo de hipertensão nos adultos, eu considero os graus, os estadiamentos de hipertensão arterial, onde você considera em adulto, certo? Maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, o grau 1. O grau 2, maior ou igual a 160 por 100 milímetros de mercúrio. E o grau 3, certo? Mais elevado aí, maior ou igual a 180 por 110 milímetros de mercúrio. Mas a ideia se eu falar de crianças, lembra que criança é tudo por tabela. Na criança você tem uma tabela específica que caracteriza a pressão arterial dela, certo? E aí caracteriza segundo idade, peso, certo? Você vê a partir dessa tabela e vê se ela entra nos quesitos de hipertensão arterial ou não, certo? Inclusive eu vou trazer uma questão posteriormente explicando essa tabela, certo? Se você tem muito líquido no meio intravascular, vai chegar um momento que vai ter diferença coloidosmótica, certo? E o meio intersticial vai começar, de certa forma, puxar por osmose, certo? Esse líquido que está no meio intravascular para o meio intersticial. E aí o que eu vou gerar? Eu vou gerar edema. Só que aqui, diferente lá do edema da síndrome nefrótica, que é a anasarca, é um edema geral, certo? Aqui é mais um edema localizado em membros inferiores, por exemplo. Geralmente é bilateral, certo? Geralmente não, ele é bilateral, né? Quando se trata de alterações renais aí. Seguindo aqui, e agora, justamente uma das características mais importantes aqui da síndrome nefrítica é justamente a hematúria. Só que você não pode só pensar em hematúria, tem uma característica, ou seja, né, assim, eu vou tentar ser mais claro com isso. Os casos clínicos, geralmente, o que eles trazem como hematúria? Uma urina escura, uma urina avermelhada, uma urina rosada, no caso clínico. Você tem que, a partir disso, certo? Pensar que o paciente está cursando com hematúria, tá bom? Então, a nível laboratorial, lá no exame de urina 1, certo? Ou EAS, você vai observar a hematúria, tá certo?
Essa hematúria tem essa característica que é uma hemácia rasgada, uma hemácia com sua morfologia alterada, que se denomina dismórfica. Então, hematúria dismórfica é característico, certo, de síndrome nefrítica, tá bom? Continuando aqui, a gente fala também que pode evoluir ou não, certo, com um quadro de proteinúria. Quando evolui com esse quadro de proteinúria, você caracteriza essa proteinúria como subnefrótica. O que é uma proteinúria subnefrótica? Em adultos, você caracteriza menor a 3,5 gramas em 24 horas, ou seja, por dia, tá? E em crianças, você caracteriza como menor a 50 mililitros por quilo por dia, certo? Lembra lá que em criança você sempre vai falar de mililitro por quilo, miligramas por quilo, certo? Então aqui seria menor a 50 miligramas por quilo por dia, certo? Ou seja, em 24 horas, tá bom? Em crianças. Então, por isso que ela é caracterizada por subnefrótica, né? Ou seja, abaixo do que acontece lá no nefrótico, que são os valores contrários, né? Maiores. Continuando aqui, o paciente vai apresentar um quadro de azotemia, ou seja, é uma retenção de excretas nitrogenadas. Quando a gente fala de excretas nitrogenadas, a gente fala que a nível sérico está elevado o nível de ureia e creatinina sérica, certo? Então é por isso que você tem, por exemplo, quando você tem um quadro clínico de síndrome nefrítica, a ideia é você solicitar função renal. Então como é que você vai solicitar função renal? Você solicita ureia e creatinina sérica, certo? E elas estarão elevadas nesse caso aqui. Para finalizar, certo, essa parte, porque é mais mesmo, a síndrome nefrítica é mais para dar uma introdução, certo, ao que realmente vocês têm que saber em detalhe, né, em detalhe de questão e tudo mais. Mas assim, sabendo a síndrome nefrítica, você já mata muita coisa. Até porque esse detalhe que eu vou te dar agora, ele é, digamos, a cereja do bolo ali, certo? E aí você tem que dividir nesse detalhe que eu vou te dar. Você caracterizou lá, pegou um caso clínico, certo? Que é uma síndrome nefrítica, tá bom? O paciente tem oligúria, o paciente tem hipertensão arterial e o paciente tem hematúria. Ou seja, ele tem lá uma urina escura, ele está fazendo menos xixi, certo? Ele tem hipertensão arterial aferida, tá bom? E aí o que você tem que saber? A principal característica que vai te diferenciar, certo? Dentro de uma síndrome nefrítica, para você direcionar o seu diagnóstico, é o complemento, certo? É o complemento. Nesse complemento, ele vai diferenciar os tipos de glomerulopatias que estão associadas à síndrome nefrítica. Por isso que eu vou te dar esse detalhe aqui, que são as glomerulopatias associadas, tá bom? Então preste atenção nisso aqui, ó. Quando você tiver um quadro de síndrome nefrítica, certo? Você tem que pensar em uma glomerulopatia associada. Agora, para eu facilitar o meu direcionamento, eu vou solicitar o complemento. Eu posso ter um complemento normal, que as doenças relacionadas ao complemento normal, que eu vou detalhar em outras aulas, certo? É a doença de BG, certo? O Good's-Pasture. Lembra que a doença de BG é por depósito de GA, por exemplo, certo? Tem o que gera hematúria e mais nada, tá? Que pode sim evoluir com um quadro mais avançado aí de síndrome nefrítica, certo? Mas em geral é hematúria e mais nada, tá? Good's-Pasture e o Churg-Strauss aí, ou a poliangeite microscópica, certo? E o complemento ele pode estar reduzido, que dentro do complemento reduzido você tem um clássico, que é quem? A glomerulonefrite pós-estreptocócica. Ou também você pode denominar de glomerulonefrite difusa aguda, tá? Isso, os autores, tem alguns autores que eles não diferenciam. Porque quando você está falando de síndrome nefrítica, você vai estar falando de glomerulonefrite difusa aguda, certo? Mas alguns autores já dizem, não, glomerulonefrite pós-estreptocócica é igual a glomerulonefrite difusa aguda, certo? Então, você pode dar esses dois nomes aí de forma geral, que todo mundo vai entender isso, tá? Glomerulonefrite membrana proliferativa, uma glomerulonefrite a partir de um paciente que tem um quadro de endocardite infecciosa, pode gerar um complemento reduzido,
tá? Crioglobulinemia ou a nefrite lúpica classe 4. E olha só, eu especifiquei a classe 4 aqui porque se você tiver uma nefrite lúpica classe 5, certo? Você já vai estar falando de uma síndrome nefrótica, tá certo? Então, em geral, tá? De síndrome nefrítica é isso, tá bom? São os pontos mais importantes.